Eu gosto de ser versátil. E isso por quê? Porque eu não gosto de ser muito dependente. Tá percebendo, né? Por exemplo, tem uma fotografia aí que quero editar, que seja editado para se publicar e não tem alguém para editar. Não consigo fazer. Mas só quero fazer aquilo. Quero que aquilo seja publicado. Bom, o que eu fiz? Decidi aprender fotografia. Quero um post para publicar nas redes sociais. Design gráfico tá me dá trabalho. O que eu decidi? Vou aprender design gráfico. Quero um vídeo para publicar. Não tem. Decidi aprender videomaker. Então, não tem nada nessa empresa que eu não sei fazer. Esse é o meu plano de carreira, não é você? Dá pra perceber, né? Cada um tem que focar naquilo em que ele é bom. Eu consigo aprender 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo estudar design gráfico, estou estudando ao mesmo tempo fotografia e ainda posso aumentar videomaker, ok? Ao mesmo tempo ainda posso aumentar. Eu consigo estudar 3 coisas ao mesmo tempo. Mas nem todo mundo tem essa habilidade. Ok, foca na tua habilidade. Eu estou focando na minha habilidade porque eu estou a me descobrir que eu sou assim. E eu estou a me focar naquilo que eu estou a entender que eu sou bom. Ok, se você vê que você é bom no plano de carreira linear, você já faz só alguma coisa, ok, faça. O importante é que seja bom. Porque, por exemplo, por que eu gosto muito de dar formação, do setor de formação, ensino de formação, ensinar por ali? Por quê? Porque é um processo que me ajuda a aprender muito mais. Eu aprendo mais ensinando do que dando sozinho. Então vou te garantir, aquele ditado que se diz, quem ensina aprende 2 vezes mais, é uma verdade. Formador, só uma dúvida. Sempre foi um sonho do formador formar pessoas ou aquele que surgiu consoante o tempo? Consoante o tempo. Eu sempre digo, ninguém nasceu sábio e ninguém nasceu entendido. Todos nós fomos nos descobrindo. Uns se descobriram mais cedo, outros mais tarde. Quando é que eu comecei a me descobrir? Eu comecei a me descobrir a partir dos meus 17, 18 anos, ok? Mas eu ainda não sabia no que eu era bom. Eu só fazia algumas coisas, ok? Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a descobrir que eu era bom é que em focar numa coisa e fazer bem. A primeira coisa que eu comecei a fazer, na vida que eu comecei a assim ver elogio e reconhecimento das pessoas, era o quê? Desenho. Isso com meus 15, 16 anos por ali, enfim. Comecei a desenhar. Enquanto meus amigos desenhavam boneco, Sangoku e por ali, enfim, eu procurava desenhar a pessoa. E cheguei num nível, eu era daquela pessoa que sentava às 6 horas e só levantava da cadeira às 23 horas. Só a desenhar o dia todo. E eu estava chegando num nível que eu ficava sentado lá em frente de você e desenhava. Depois disso, fui na matéria de inglês. Eu sozinho comecei a estudar inglês e em pouco tempo comecei a falar inglês, tipo, olha. E para mim testar o meu nível, até fui me matricular num curso para mim ver como é que está o meu nível. Depois dessa fase, ingressei no ministério, na igreja, ok? Onde comecei a me descobrir o processo de ensinamento, ok? Por exemplo, eu antes dessa fase, eu tinha um problema, que era um tabu, que era o quê? Língua pesada. Eu tinha um problema de fala. Eu não conseguia falar bem corretamente as palavras. Até os meus 15, 16 anos, ok? Mas quando eu entrei na igreja e comecei a pregar a palavra de Deus, mesmo com os erros, eu me esforçava a fazer. E isso foi melhorando. E quando foi melhorando, eu fui gostando. E eu descobri que eu tinha paixão nisso. Depois comecei a dar o discipulado, porque os ministérios que eu trabalhava, eu sempre dava plata. Sempre, o meu foco era só ensinar. Eu não me preocupava muito em pregar, eu me preocupava mais em dar estudo bíblico. Eu criava um programa, não tinha computador, mexia com o computador. Eu criava um estudo bíblico, os manuais, os fascículos, sei lá mais o quê. Organizava todo o programa da igreja por ali, enfim, estudo bíblico na igreja. Tá percebendo? E eu fui indo. Depois descobri paixão nisso que eu gostava. Porque eu, quando eu ficava ali a ensinar, eu me sentia fora de mim. Alguém estava voando. E eu me sentia livre, estava mesmo livre. É uma energia que eu não sei explicar aquilo. Aqui, até agora eu sinto. Quando estou aqui a ensinar, eu sinto isso. Por isso eu digo, uma das coisas que eu vou fazer até morrer é ensinar. Porque é a coisa que me faz sentir fora do meu corpo. E aí isso foi indo. E depois isso levei depois para o mundo dos negócios, quando entrei no empreendedorismo, comecei a empreender por ali, enfim, toda. E o setor do mundo dos negócios que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei, é o setor de formação. Porque era uma coisa que eu via já que eu gostava de fazer. E foi indo. Hoje faço outros negócios, por ali, enfim. Mas independente que eu faço design gráfico, faço fotografia, faço videomaker, a coisa que eu vibro mesmo é quando estou a ensinar. Eu vibro. Eu sinto a minha célula toda do meu corpo a vibrar. Então me descobri assim. Então tem que se descobrir. E aquilo que eu disse no princípio, quando você encontra a tua paixão, aquilo que te faz vibrar, e você trabalha naquilo, e aquilo que dá resultados financeiros, e depois que você dá o resultado de reconhecimento, você vai ser o profissional mais feliz do mundo. Porque você está fazendo o que você ama, e o que você
você a dar dinheiro, fazendo crescer financeiramente e ainda por cima até conseguir alcançar a boa fama, um testemunho, reconhecimento do mercado. Não há melhor coisa do que isso. E nesse processo de ensinar, eu desenvolvi uma coisa que antigamente também não tinha, mas depois eu aprendi, eu desenvolvi, que era que gosto da leitura. Quando eu comecei a ter gosto de leitura no cristianismo, eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse pelo menos 4 vezes por ano. Eu gostava de ler. No meu tempo, quando eu me converti, em 2009, quando eu me converti, essa é a conversão que vocês vivem aqui de cristão, que nunca lê a Bíblia, meus irmãos em Cristo, porque não éramos de igreja, éramos de ministério. Porque em 2009, quando surgiu o avivamento de muitos ministérios, você se lembra dessa época? Tinha muitos ministérios. Nós sentávamos o dia todo a ler Bíblia. Enquanto você sentava para fofocar, nós sentávamos para ler Bíblia. Por isso que o cristianismo de atualmente, me escandalizam mesmo falando tão convosco. Sim, vocês se fofocam mais do que ler Bíblia. Nós sentávamos para ler Bíblia. Não se dava para perceber. Ok? É um fator muito importante. E eu comecei descobrindo paixão na leitura. Hoje, um livro de 200 páginas, eu leio em 2, 3 dias. E isso acelerou muito o meu processo de aprendizado. De tal maneira, quando eu pego para estudar uma coisa, não importa que nunca estudei na vida, eu pego assim, fotografia, eu nunca estudei, pego para estudar, em um mês eu começo a dominar aquilo. Então, eu já tenho uma base que me facilita aprender qualquer coisa.